Eu sou Marcelo Silveira. E eu sou o Luiz de Sá. E esse é o podcast Conta Pra Nós. Ao longo dos programas, nós iremos entrevistar empresários, profissionais liberais, com histórias inspiradoras de carreira, desvendando os segredos do empreendedorismo. O sucesso dessas entrevistas, com certeza, irão inspirar você a tirar o seu projeto do papel. E o nosso entrevistado de hoje, deixa eu pegar uma colinha aqui. Ele é advogado, Dr. Rodrigo Fagundes Nossetti. Dr. Rodrigo é advogado previdenciário, gestor de escritório, especialista em seguridade social, mestre em direito previdenciário pela PUC São Paulo. Dr. Rodrigo, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite aí. Eu que agradeço o convite de vocês e estamos às ordens, um pouquinho o que precisarem aí, o que a gente puder fazer, o que puder participar, o que puder agregar ao programa, eu acredito que a gente está aqui para contribuir, né? Maravilha. Muito obrigado, a gente agradece muito. E, claro, a sua profissão, né, hoje advogado, né? Como que surgiu a advocacia na sua vida? Conta para nós um pouquinho. Bom, é de família, né? Mas assim, eu comecei, primeiro emprego, ou não era nem um emprego, a primeira coisa que eu comecei a fazer, entre aspas, profissionalmente, os bicos que eu comecei a fazer, com 16, 17 anos, eu começava a formatar computador para fora. Na época, hoje acho que nem tem mais isso tanto, né? Hoje tem técnico, Mas eu comecei a trabalhar com um amigo meu que fazia essa parte de formatação, dava manutenção em rede, comecei a aprender com ele, mexer um pouquinho em informática ali, formatar computador, fazia uns bicos, fazia um extra por fora. Daí com 17 anos eu entrei no escritório, como office boy na época, estava na época no terceiro colegial, e comecei a trabalhar dentro do escritório. Daí tô até hoje, são mais de 19 anos dentro do escritório já. Legal. Uma vasta experiência, né, Marcelo? Um pouquinho, né? 19 anos. Tempo é engraçado, assim, eu até brinco, hoje a gente nem fala mais de tempo, deixa esse assunto pra lá. Mas é um pouquinho disso. E nesse tempo fiz tudo um pouco lá dentro. Comecei como auxiliar financeiro, como office boy na época, hoje nem office boy tem mais, né? Difícil de achar. Comecei como financeiro, fui pro financeiro depois, auxiliar financeiro, depois de alguns anos assumi o financeiro, parte administrativa, acabei pegando toda a parte de administrativo financeiro do escritório, menos RH assim, né? Mas voltado pro financeiro. E fui no meio do caminho, conforme fui fazendo a faculdade, daí eu entrei em direito com 18 anos também. E fazendo a faculdade comecei a advogar, fazer a parte jurídica e administrativa do escritório. E nesse meio tempo fazendo tudo um pouco. E depois comecei a buscar especialização. Tentei fazer outras áreas, quase desisti de direito. Eu brinco com os amigos que fazem trabalhista, por exemplo. Fiz trabalhista no começo, quase que eu larguei direito depois dessa. Dor de cabeça. É dor de cabeça, assim. Pessoal, parece que ninguém quer. Tá no meio, todo mundo se odeia ali, assim, parte juiz, outra parte. Então é uma briga que não tem mais fim. Eu acho que pior que isso, pra quem é de fora, assim, que eu não sou fã, mas é direito de família, que sempre dá brigas. Hoje melhorou, lógico que depende do caso, mas é um pouquinho disso. Criminalistas, acho que... Rapaz, eu nunca vi o cliente discutir com o advogado. É muito raro de acontecer. Sim. Mas assim, o fim a matéria é pesada. Eu tenho amigos criminalistas, então assim, é muito de envolver vida, envolver família. Acaba o pessoal protegendo família, escondendo assim, resguardando quem tem esposa, quem tem filho, que eu já vi. Colegas que trabalharam em criminal de ver ameaça, família, não sei o que lá. E é tudo muito pressão. Não que outras áreas não sejam, né? Eu brinco que ninguém procura advogado quando está tranquilo. Exato. É difícil você procurar um advogado e falar, vou fazer um planejamento, vou pensar alguma coisa diferente. Não, vou porque deu ruim. Alguma coisa deu errado, agora a gente vai resolver. Infelizmente, né? É mais ou menos como a pessoa está doente, ela só vai procurar o médico quando ela está realmente, né, precisa ali de uma ajuda médica. Se ela se prevenisse, né, se acautelasse antes ali uma boa alimentação, atividade física, assim por diante, igual a questão do advogado, né? Empresas, né, fazer um planejamento sucessório antes, né, as famílias fazer um planejamento sucessório. Foge do problema depois ali de ter que procurar o advogado quando o negócio já está grave. Mas diga assim, em geral a gente não planeja nem o ano que a gente vai ter. Malemar, você planeja umas férias ali, assim. Pessoal, vou pensar, olha, ano que vem, agora chegando no final desse ano, vou tentar fazer alguma coisa para o ano que vem. Não, assim, eu tinha um professor na época de MBA que ele falava isso, plano é um negócio que nasceu para dar errado. Legal. Porque não vai acontecer, dificilmente, se você escreveu, falar, eu quero fazer isso ano que vem. Cara, vai acontecer muita coisa e vai te tirar da tua rota. Então, assim, a ideia é você ter um foco. Pronto. Você ter uma direção, falar, esse lado que eu quero ir.
E o que der bem, tem coisa que você vai fazer a mais, tem coisa que você vai fazer a menos. Mercado você não controla, tem muito fator que você não controla, né? Eu acho que antes de chegar no principal, que é o que você atua hoje, você comentou sobre todos os setores que você passou até realmente você exercer a advocacia. Qual que é a diferença, principalmente se tratando de empresa e de empreender, a relação e o respeito que você adquire ou quando você já entra num ambiente para exercer um cargo, às vezes um cargo mais de liderança, e quando você passa por todos os setores e esse relacionamento dentro com todos os envolvidos que trabalham dentro da empresa? Luiz, eu acho que assim, o tempo que você está nas coisas, investindo no negócio, numa atividade, numa frente, acaba pesando muito no sentido do que muito tempo é vivência. Até a gente viu mais ou menos o que ia conversar hoje, assim, eu fiquei pensando muito, falou, o que faz diferença para um empreendedor ter adiantando? Uma das coisas que eu vejo isso é tempo de casa. É tempo na frente do balcão, é tempo na frente trabalhando. Primeiro, porque você tem, sei lá, vamos pegar assim, tempo de negócio. O tempo que você tem na frente do seu negócio. Quando você abre um negócio novo, hoje, o tempo para você começar a vender o primeiro ano normalmente é uma tragédia. A não sei que se você já venha do meio, se você vem para uma frente nova, você vai começar sem cliente, vai começar a malemar com seus amigos, que normalmente amigo também não ajuda muito no começo. Você começa a caçar cliente na unha, você cata um por um para atender, para fazer. O segundo ano, quando você faz um negócio bem feito, o cliente acaba retornando. Lógico, depende do setor, né? Mas diga assim, você já tem uma base de clientes. Então é muito mais fácil. Eu vejo, por exemplo, isso no Vila Rica hoje. O primeiro ano nosso foi triste, até porque a gente saía de pandemia, né? Mas assim, o segundo ano foi muito mais tranquilo no sentido do que a gente já tinha um cliente de um ano. Então, você trabalhar com um cliente que você já tem é muito mais fácil do que você trazer um cliente novo. Então, acho que agrego, respondendo a tua pergunta, assim, você tem mais tempo de casa, então você conhece mais detalhe das coisas. Você vê como funciona, por que as coisas mudaram e como mudaram para chegar até ali, por que mudou. É muito fácil você chegar num lugar novo hoje e falar, olha, as coisas funcionam assim, assim, assado. Tá bom. Pô, mas não é melhor fazer de uma forma diferente? Se você já está lá, às vezes você sabe por que mudou. Olha, porque a gente já tentou dessa forma e não deu certo. É o óbvio, talvez seja, mas... O óbvio tem que ser dito. Exatamente. A gente está numa época que, você coloca a caneca aqui e fala, não, é para tirar daqui. Daqui a pouco você olha, a caneca tá do lado. Instagram, você vê muito vídeo isso hoje. O pessoal brincando, que o chefe de cozinha ensinando, outro cozinhar, coloca o celular na boca, vai lá, coloca o celular na boca igual. Por quê? Só segue imitando. Então, assim, eu acho que é muito disso. Qual a diferença de estar mais tempo é isso? Você entende o porquê das mudanças. Você prestar atenção, você vê as coisas, você tem mais vivência mesmo, não é uma experiência numa forma geral ali. E a equipe também começa a te respeitar mais também, porque você tem, eles sabem que você passou por todos os setores e eles é um cara que realmente, ele entende o meu setor, ele entende a minha dor ali, ele consegue fluir e trabalhar uma cultura legal dentro da empresa, né? Sim. Eu acho que, assim... No começo eu acho que isso pesa muito. Quando você é mais novo na casa do que os demais, acaba pesando muito isso. Porque a galera vai olhar, o cara chegou novo, quer mudar tudo que a gente faz aqui. Faz 10 anos que eu faço desse jeito, por que vai querer mudar agora? Depois de um tempo, assim, isso eu falo mais de longo prazo mesmo, eu não sinto tanto isso aí. Porque, por exemplo, tem 19 anos, então assim, tem 2 pessoas fora. A minha mãe tem mais uma pessoa que é mais velha que eu do escritório só. Então, boa parte da galera que está lá dentro, tem muita gente que está lá com nós há 15, 17 anos, que fui eu que fiz entrevista da pessoa. Então, daí não pega tanto isso aí. Mas, lógico que você carrega junto essa experiência. Então, assim, é muito fácil eu chegar no financeiro hoje, por que a gente faz o procedimento dessa forma? Dá mais trabalho? Dá, mas por quê? Porque no final a gente tem que ter um relatório assim, então você tem que lançar todos os campos do sistema, para quem é de vendas. Por que você tem que ter um CRM alimentado, que é briga eterna? Chega lá, porque depois o cara chegar no final do mês, a gente sabe o que aconteceu. O que deu? O que aconteceu? Foi nós que fizemos alguma coisa errada? Foi o cliente? Foi o mercado? Juros que está mais alto? O que mudou? Você consegue ter perspectiva das coisas, né? Onde nós podemos ajustar, melhorar. Exatamente. Galera, e lembrando que esse podcast, ele é patrocinado, né, pela Rendquis Imobiliária, o imóvel que você procura, com o atendimento que você merece, e a Preserve, né, medicina do trabalho, e também aí assessoria ambiental para você que não quer ter dor de cabeça aí na área ambiental, conte com o trabalho com os serviços da Preserve. Rodrigão, pegando um gancho até nisso que a gente está falando, então assim, você veio de uma família
onde a inspiração veio do lar, né? A mãe é advogada muito bem conceituada na cidade, a doutora Marli Fagundes. Só que aí, nesse meio aí da advocacia, tem o Vila Rica. O Vila Rica é conhecido na cidade por todo mundo. Como que o Vila Rica surgiu na família de vocês aí? Conta pra nós. Também foi um pouquinho... A gente trabalha na galeria, né? Eu passei a vida inteira ali na galeria. Então, nasci, morava no centro comercial na época. Fiquei até uns 20 anos, mais ou menos. Depois continuei trabalhando no escritório até hoje ali. Tem uns 35 anos no escritório, mais ou menos, que é ali no prédio. E num belo dia, a gente passando pela galeria, o pessoal, olha... Tá, o proprietário do antigo cinema tá aqui na galeria, você não quer dar uma olhada, tal, não tem interesse. Foi ver, eles estavam num processo, eu acho que era uma dissolução, herança, não sei o que era a discussão deles lá, mas estavam num processo judicial. E falou, tá com o imóvel, tá com alguns problemas, vocês não querem pegar, resolver, depois vende e tal, porque eles não vão resolver, tá no meio de uma briga de família, enfim. Eu falei, vamos lá, né, a gente conversou, o pessoal fez... Tava fechado, todo mundo sabia que era uma bucha ali, né? Porque era um imóvel antigo, era complicada a logística e tal. E falei, então tá bom, então vamos. Ficamos 3 anos no processo de regularização, se não me falha a memória, acho que era 3 metros, que não batia a escritura com a prefeitura. E como não tem, é bem no meio da galeria, não tem, eu brinco, nem o Google Maps acha, porque tá embaixo de prédio, tem... Você não consegue delimitar a área. Enfim, processo feito, conseguimos, alguns anos depois a gente conseguiu regularizar o imóvel. E beleza, a proposta dele era voltar para o mercado, voltou para o mercado, a gente começou a conversar com o pessoal e algumas negociações, alguns anos de negociação, acabou não dando certo. O que era a briga? Ninguém queria assumir a bronca de começar uma reforma, de mexer as coisas, por toda a complexidade da obra em geral, né? E por muitas coisas, alguns até órgãos públicos, enfim, estavam buscando, falar, a gente, para fazer isso via licitação, é um processo que não vai sair tão fácil. Então tá bom, vamos começar a reformar, ué. Tem que mexer, alguém vai ter que fazer, já estamos aqui no meio, agora tá na chuva. Vamos se molhar. E começando a reforma. Beleza, a reforma a gente começou a fazer ela em cima de um processo que poderia funcionar lá dentro. Então a gente trabalhou muito questão de bombeiro, que é a principal briga, desde a história do Botkiss, que teve as principais mudanças normativas de bombeiros. Adequação de materiais, adequação de piso. No fim a gente reformou o prédio inteiro, trocamos telhado. Só ficou as paredes externas assim. Tirou, era tudo carpê, para quem lembra, era tudo madeira interno, tinha forro de madeira, toda a estrutura base da época era madeira, que é um prédio de 60 mais ou menos ali. E fizemos isso. Daí chegou numa hora e falou, já estamos até aqui, agora vamos abrir, né? Vamos funcionar ele e deixar rodando. Aí acabou ficar saindo, nem voltou para anúncio mais. E começamos a operação dele. Na semana que a gente estava em treinamento, que abriu a primeira frente, que era o café, foi anunciado o lockdown. Na semana seguinte ia fechar. Nossa. Então, assim, depois de 2 anos e alguma coisa de obra, fora projeto, enfim, falou, agora a gente vai funcionar. Eu estava em treinamento com a galera, com a equipe do café. Deu, pessoal, segunda-feira a gente vai para casa, ninguém sabe se vai acontecer, se vai acabar o mundo, se não vai. E começa a nossa história nisso. Enfim, atrasamos 1 ano, bem dizer, quase 2 anos ali para conseguir inaugurar, para começar a funcionar. E o cinema ainda demorou mais um pouquinho para terminar as liberações por conta da pandemia. Então a gente começou a atender live, fazer produção. Na época foi o surto das lives, né? Que todo mundo precisava para fazer, era transmissão ao vivo. Então atendia espaço, atendia com a liberação dessas... com a diminuição com a redução de capacidade, né? Então na época você tinha espaço para 100 pessoas, podia atender 30. Então a gente estava alocando um salão de 100 pessoas para fazer curso, uma sala de aula com distanciamento, tudo para atender 30 pessoas, 25 pessoas, que era o que dava para manter. E foi nesse começo, nesse enrosco, que a gente começou o Vila Rica. E agora depois a gente começa. Daí depois aproveitamos para seguir outras frentes e hoje o pessoal vem. Começa a ver como está hoje. Você falou uma coisa e as outras pessoas que nós já conversamos aqui, entrevistamos, né, outros empresários, né, falamos com a Marília Junqueira da Gelatos Borelli, depois nós entrevistamos a Juliana Farias, especialista em brand, né, depois falamos com o Guilherme da Forte Mobile. Interessante que muitos projetos eles antecederam a pandemia. Quando eles iam ser colocados em prática, veio a pandemia. Qual que é o lance hoje do empreendedor? Ele tem que estar preparado para tudo, né? E como é que fica o psicológico nesses momentos? Não fica.
Eu brinco empreendedor, um dia você chega em casa, chora tudo, tem que chorar, enfia a cara no travesseiro, no outro dia você volta, tá com a cara limpa e fala, vamos fazer acontecer. Com máscara, sem máscara, do jeito que tiver. Você não tem muita escolha. Uhum. Então, assim, vai ter dias que você chega destruído em casa, que tudo deu errado. Eu brinco, nós estávamos falando agora muito do mês passado, foi uma sequência de coisas que deram errado em geral, perdemos amigos, enfim. Uhum. E você para, volta e lembra que no outro dia você tem que estar lá e tá de pé e tem que fazer a coisa acontecer. Não tem, eu brinco muito assim, você tem que fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Eu acho que volta um pouquinho naquela história do plano. Falei, cara, se você tem um plano, você sabe o que você tem que fazer, você tem que continuar. Eu brinco, vocês também acho que são pai, né? Fala, não? Não. Mas assim, quando você tem filho, você brinca, você não pode ficar doente mais. Se você estiver doente, você vai cuidar de você, mais da criança se estiver doente. A criança normalmente não está doente quando você está. Então, ela vai estar fervendo e você, não importa quão mal você esteja, se vira. Tem que atravessar o lago ali, você não tem que contornar tudo, atravessa o lago. E vai. Então, assim, tem muito disso. Você tem um plano, nós jogamos fora, nós tínhamos uma cafeteria. Na época, ninguém falava em delivery de café. Cara, eu peguei tudo que eu tinha e joguei fora. Falei, agora, vamos sentar e fazer do zero. O que eu consigo fazer? Vamos montar uma operação de cafeteria delivery. Estava com a equipe treinada. Também não queria dispensar a equipe. A alimentação podia funcionar, né, em delivery. Criamos o iFood numa semana. Começamos a preparar a embalagem. Fizemos teste. Porque café, bebida quente dentro do copo, ele estufa, estoura. Cara, nós descobrimos assim, tudo que podia acontecer. Então nós mandávamos... A primeira embalagem nossa que começou... que não deu problema para entrega, que não estourava na mão do entregador ou no pacote, na moto chacoalhando, enfim. A gente colocava um copo de plástico, um copo de isopor dentro, daí que tampava com uma tampa, daí que colocava outro para quando você tirasse, você tirava um copo do meio limpo, no meio do outro sujo, para conseguir chegar, que era um chocolate quente que a gente fazia. Então assim, você vai criando protótipo na raça ali, vai testando, validando e tudo em tempo real. É bem aquela história de, assim, clichê, mas olha, é trocar a roda com o carro andando. Você não tem o que fazer, cada dia que você não... cada dia que você está funcionando ali, você tem um boleto chegando, tem funcionário, tem equipe e se vira, se faz vender mais. E muitas vezes muitos empresários eles não tiram o projeto do papel porque eles querem deixar tudo perfeito, com um cenário perfeito para poder realmente startar. Em vez de, temos um projeto, vamos seguir, vamos ter as intempéries, mas vamos... com o tempo adaptando, melhorando, enfim, ajustando. Isso é muito engraçado. Por exemplo, todos os planos que eu tinha antes da pandemia, com espaço físico, presencial, eu joguei fora. Não tinha. A gente falava em ter uma infra para fazer uma transmissão que era o quê? Era ter o cabeamento, para o cara chegar lá e não fazer aquela bagunça de fio que normalmente você vê em evento. Para tentar organizar mais para facilitar a logística. Porque a logística no centro é complicada. É difícil separar um caminhão grande ali para descarregar equipamentos, por exemplo. Verdade. Então, assim, a gente tinha o pensamento em algumas coisas muito pontuais de facilitar a logística, mas você nunca imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. Então, assim, você trabalha muito do plano. Eu gosto muito, tinha uma parceira nossa que trabalhava, que foi desde o início com nós, ajudou na modelagem de negócio, uma consultora de negócio nossa, que ela falava muito, ela vem de startup, então ela trazia muito isso. Ela, testa, valida com o mínimo, faz o MVP, o mínimo viável ali, testa, coloca, depois você vai ver. E no fim, assim, 90% do que a gente pegou no começo, do que tinha desenhado de modelo de negócio pela Rico, nós jogamos fora e começamos do zero. Então, assim, tá lindo o planejamento. O planejamento estava rico, milionário, tá tudo vendendo, a agenda cheia. É maravilhoso, né? Aceita tudo. Tem uma frase, assim, que eu gosto muito, é do Ícaro de Carvalho, para dar os créditos. Ele fala, a gente superestima muito o que a gente faz em um ano e subestima muito o que a gente faz em 10 anos. Então volta muito no tempo. A gente cria muita expectativa no primeiro ano, que a gente vai fazer a coisa acontecer. E eu acho que muita diferença é o tempo. Igual eu brinquei, falei, a diferença do primeiro ano pro segundo, que já dá um alívio, que você consegue começar a girar, que já tem uma base, é muito isso. E ao longo do tempo, você fazer um trabalho bem feito, você carrega isso. Não é vocês hoje aqui chegando do zero. Aos 10 anos, 20 anos, desde que você começou a trabalhar com, com imóveis, por exemplo, que você carrega. E não só isso, tua vida pessoal. Os amigos que você tem, os contatos, o networking. Eu vejo muito aqui, pelo menos, a gente saindo muito... aqueles grupos de networking em geral, né? Confraria, mas voltados para o networking, enfim. E trabalha muito nisso. É muitos contatos que você tem, portas que você abre, de pessoas para arrumar uma solução, porque às vezes você não tem solução. Você não sabe como sair da situação, às vezes que você não saiba, mas como buscar alguém que saiba. Como diz, não é
Não adianta você saber, não é você saber tudo, é você saber como resolver as coisas. É achar quem sabe resolver as coisas. Os mentores certos. Mentores, e nem tão formal assim, mas é igual você falar, agora a gente conversar. O cara passou por isso e tudo mais, ele vai me ensinar como é que eu posso sair dessa situação. Ou tem alguém que fala, olha, beleza, tô com um problema contábil. Guilherme, o que eu faço aqui? Como que é saída? O que é o certo disso aqui? O que é o errado? O que eu posso fazer? Como que eu pago mais? Como que eu pago menos imposto? Enfim. É ter isso aí, que às vezes é o contato mesmo das coisas. Uhum. É isso aí. Isso aí, Marcelão. Uma aula. Rodrigo, fala um pouquinho para nós dessa área sua, que é o direito previdenciário, né? A gente brinca que a galera da minha idade fala assim, nunca vou conseguir aposentar, né? Porque as mudanças, elas acontecem. Que dica que você daria para aquela pessoa que, principalmente profissional liberal, né? Que a grande maioria não recolhe, pelo menos um mínimo ali para poder ter uma aposentadoria depois. Fala um pouquinho. Olha, vamos lá. Eu brinco, eu lembrei de uma coisa aqui, só fazendo um passo antes, eu fui num grupo de networking, para não dar nome, fui para apresentar para empresários, o que eu fazia é engraçado, você fala de aposentadoria com empresário, todo mundo arrepia, né? Ninguém quer aposentar, né? Como diria, acho que a música, se não me falha a memória do Emicida, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer para isso, né? Tipo isso. Então, assim, aposentadoria, vamos lá. De forma geral, primeira coisa, você manter a contribuição. Primeiro motivo que eu falo é porque é obrigatório, ponto. Se não for, a Receita vai atrás de você, porque hoje a Receita cuida da arrecadação do INSS. Então você tem que contribuir, tem que pagar porque é legal. Beleza, agora que eu tenho que fazer isso, como eu faço isso que seja proveitoso para mim? Beleza, nós temos um imposto, ninguém gosta de pagar imposto, por mais que você não queira no governo, enfim. E outro problema é o seguinte, todo mundo acredita que vai ficar rico até o final da vida. Então assim, não vou depender disso porque eu vou estar rico, milionário, nananana. E não é que esteja errado, mas estatisticamente a renda média do Brasil é 2 salários mínimos ali. Então assim, eu brinco que você subestima as coisas, e voltando na história do prazo, pensando em 10 anos, você tem um seguro ali no INSS quando você paga. Então assim, você é literalmente o conceito de seguro mesmo, que você traz uma proteção caso dê errado, e não só caso dê errado. Poxa, você contribuindo bem hoje, você consegue ter uma aposentadoria, vamos por uma média de 5 mil para quem já contribui. Uma renda. Por mais que você fale, eu ganho 100 mil reais por mês, ganho 1 milhão por mês, que não vai fazer, não seja um valor significativo, é um valor próprio. E não só isso. Eu defendo muito seguro. Eu falo que eu ajudo vendedor, galera que trabalha com seguros, corretor, vender seguros, né? Uhum. Porque, não é só isso. Você protege, não causa uma fatalidade. Ninguém quer, a gente não fala, é meio que tabu você falar de morte, de acidente, de uma invalidez aqui. Mas é a história do planejamento. Então, assim, e se der errado? E se acontecer alguma coisa? E se aquele 0,1% acontecer comigo? Então, vamos lá. Você tem que pagar, porque é obrigatório, segundo que você tem uma proteção. Então, faça um planejamento em cima disso. Pensa numa forma que vai fazer sentido para você. Caso você não esteja, caso você vai faltar, caso você precise. Autônomo é muito comum que a pessoa não paga, aconteceu um acidente e fica sem receber. Tem formas de receber, por exemplo, um auxílio-doença. Você tem caso de mulher, caso da gestação. O pai também hoje tem alguns casos que a gente tem concedendo o auxílio maternidade, no caso paternidade para os pais, para o pai. É que é mais difícil ter pai solteiro, né? Normalmente é a mãe. Então assim, você tem essa proteção nisso aí. E você leva. E a última coisa, se a Previdência quebrar, nosso problema vai ser muito maior. Então assim, se a Previdência deixar de pagar um dia, um banco pode acontecer de quebrar, uma instituição privada de qualquer natureza financeira ali pode ter um problema e não existe mais. Quem pega um pouquinho mais de 30 anos, você tinha Bamirindos, tinha outros bancos, foram absorvidos, acaba se passando uma transição que você empurra para frente, cede de um lado e tal, para continuar a funcionar por causa do sistema como um todo. O INSS é isso. Se o INSS parar de funcionar, a gente tem um problema sério no Brasil, porque boa parte depende disso. Então, assim, eu não acredito que vai ter problema. Você pode ficar mais difícil para aposentar, mas dificilmente ele vai deixar de pagar. Você pode fazer uma previdência privada, mas você vai ter o banco que talvez não esteja lá. Tem inúmeros casos da galera que fez previdência privada, porque vinha de uma época de contrato, tinha problemas, não nem problemas, mas uma taxa muito alta, aí você juntava 20, 30 anos de contribuição, chegava no final não dava nada, você não fazia nada com aquele dinheiro de recebimento mensal, né? Uhum. Então eu brinco assim, aproveita o governo igual o SUS, você pode odiar o SUS, mas pandemia, boa parte que segurou as pontas foi ele. Foi ruim, mas foi ele.
Então, assim, o governo, por mais que eu sou a favor de não depender menos do governo mais livre, população mais independente, mas a última linha de defesa do ser humano ali, da população, é o Estado. Uhum. Então, se tudo é errado, o Estado tem que estar ali. Ele vai ter que dar um jeito e vai estar ali, bem ou mal. Então, eu brinco que a única garantia, se quebrar o INSS, vai ter quebrado muita coisa antes, vai ter bancos públicos, provavelmente, enfim, vai ter, vamos dizer, um colapso geral no sistema, sem teorias do caos, mas... Uhum. Então, assim, aproveita o que você paga, que você é obrigatório pagamento, e faça isso de uma forma que seja benéfico para você. E para aquele cara que nunca pagou INSS e quer começar a pagar, como é que ele faz? Começa a pagar, tem um carnezinho, você pode recolher como autônomo, faz a declaração, pega o código certinho e faça a contribuição. E é o próprio INSS que fornece esse carnê? Tem livraria, hoje já era pela internet, né? O mais famoso que a gente fala pro pessoal, assim, vai na papelaria, você compra aquele carnezinho laranja, você nem viu, nem conhece o carnê. O pessoal dos clientes que vem normalmente procurar, que é mais de idade, todo mundo conhece. A gente fala, compra o carnezinho que é mais fácil impresso. Mas você entra no site da Receita, ele tem um campo para gerar guia do INSS. Aí você recolhe o código, tem que ter o seu o NIT, né, o PIS, né? Você consegue fazer os cadastros e pagar pela internet, começar a pagar. Regulariza a atividade, enfim. Mas assim, volto, primeira coisa, é obrigatório. Então, se você trabalha, exerce atividade remunerada, presta serviço de qualquer natureza, você tem que pagar. Então, recolha pelo menos o mínimo. Cara, se tudo der errado, R$1.500 ali arredondando a conta, é um salário. Pô, não vai resolver minha vida, mas ajuda. É melhor que nada, né? Eu brinco assim, você pega hoje, a gente fala muito de envelhecimento da população. Pô, quantos idosos hoje precisam de um acompanhante? Pô, R$1.500 não paga o salário de uma pessoa com encargos, registrada, o salário mínimo, enfim. Só que é boa parte do valor. Quantas pessoas você conhece que tem uma briga, às vezes um pai, uma mãe, um vô, uma avó precisa de um cuidador, fica aquela briga dos filhos. Olha, não quero pagar, não tenho condição, não sei o que lá. Fica aquele empurra e fica uma casa de repouso, enfim. É isso. É literalmente o conceito de seguro, né? Uma sobrevida ali, né? O problema é que R$1.500 é uma sobrevida até ter melhores condições, recursos. Sim, e pode ser, a gente fala dos piores casos, mas isso pode ser temporário. Pô, precisei fazer uma cirurgia, eu vou ficar 1 mês internado. E aí? Quem é autônomo, o que acontece? Acabou a renda. O que acontece é ficar 1 mês sem ligar para cliente. Hoje tem WhatsApp, você vai ficar na cama do hospital e mandando mensagem pro pessoal, mas quanto cairia a tua renda hoje se você não conseguisse trabalhar? Não conseguisse sair de uma cama, por exemplo. Não digo nem grave, mas no hospital. Então é isso. Olha, fiquei uma semana em casa, peguei uma virose, sei lá, fiquei uma semana de gancho em casa. E aí, o que impacta isso nas tuas vendas no final do mês? O autônomo é muito isso. Pra galera que está assistindo, Rodrigo, recentemente agora teve um julgamento no STF, né, sobre a vida toda, né, uma revisão sobre a vida toda. O que é essa revisão sobre a vida toda e que impacto teria se tivesse sido aprovado isso? Só para a galera entender. Bom, vamos lá. A gente teve o plano, a Constituição foi 88, a gente teve a mudança de moeda em 91, 92, agora me falhou a memória. 94, Plano Real. Plano Real. Basicamente, como era feita a contribuição? A gente considera de 94 para cá, por quê? Por facilidade de cálculos. De uma forma bem simplista. Não que não exista forma de calcular a aposentadoria antes disso, mas mudou a regra a partir dessa data, por conta principalmente das mudanças legislativas e mudanças de moeda. Então, o que a gente fez? Você pega os últimos salários e faz tua média para frente, de 94 em diante. O que era a revisão da vida toda? Era pegar o tempo que você trabalhou. Então, pensa seu pai, avô, a galera que tem um pouco mais, porque antes de 94 está trabalhando, ele tinha a contribuição dele. Era pegar esse período antes e incluir no seu tempo de contribuição. Quando era benéfico isso? Quando a pessoa já tinha uma renda mais alta, proporcional, o equivalente que seria em real na época, antes dessa lei. Que antes era desconsiderado, só por força legal, mas por facilidade desses cálculos. E era essa inclusão disso. Então, a gente tinha uma inclusão que normalmente assim, a gente tinha uma média de 20% de casos que eram benéficos. Você tinha uma melhoria no salário de aposentadoria. Resumo da obra, chegava no final da aposentadoria, você tinha uma chance de melhorar o seu benefício porque você já tinha pago, contribuindo em outro sistema, em outro formato, mas você já tinha pago. Então tinha esse impacto. Hoje, com essa negativa, a gente não consegue incluir isso aí. Basicamente, assim, volta também, por exemplo, você fala, o governo é ruim. Particularmente, tecnicamente, eu vejo que é uma decisão um pouquinho equivocada no sentido do que você tem fundamento legal. Boa parte da decisão do
dos jogadores com base no recurso do INSS foi o quê? Teve um impacto econômico muito grande em cima disso. Tanto que você pega as peças do INSS e Ministério Público e Defensa, eu não lembro se é o Ministério Público Federal que estava participando. Você olha assim, boa parte é estudo econômico. Então, peraí. Então é lícito a não ser que seja muito caro para pagar. Uma forma bem simplista de resumir as coisas. Você começa a criar umas deturpações das coisas. É ruim, só defendendo meu ponto de vista anterior, que eu brinco assim, falar, tudo bem, você pode receber menos, mas você ainda vai receber. Mas assim, tem esse impacto das coisas hoje. Então, assim, foi uma decisão que, de certa forma, ela, no seu ponto de vista, ela preserva a continuidade do INSS, porque isso teria um impacto negativo se tivesse sido aprovado, porque talvez o INSS não suportaria essas correções? Assim, vamos lá. Eu tinha até um estudo que eu publiquei junto com uma economista que, sem entrar muito em polêmica, mas assim, eu acredito que não existe um déficit. Não é que não existe um déficit, o déficit poderia ter sido corrigido ao longo dos anos da Previdência. Então hoje a gente causou boa parte do que seria o déficit. Não que um dia, numa pirâmide, que sim, todo mundo sabe que está invertendo, que a gente tem mais idosos. Não que não iria acontecer, mas, por exemplo, o governo poderia ter pegado recursos, não ter tirado recursos da Previdência, que seria um caixa da Previdência para pagar isso. Ele alocou em outras coisas. Memes à parte, brincadeiras à parte, por exemplo, parte de Copa e Olimpíada teve recurso que foi tirado do Fundo da Previdência, porque era onde tinha o orçamento disponível. Por que tem recurso disponível? Vamos pensar uma coisa, você faz uma previdência privada, você vai pegar o teu dinheiro, você vai guardar ele para resgatar lá na frente. Sim. Então você tem que ter dinheiro guardado para resgatar na frente. Basicamente o conceito era isso. O governo não guardou a parte dele. Não fez essa guarda. Por que todo mês a gente gasta mais? A gente gasta mais hoje porque tem mais gente recebendo aposentadoria, mas eu deveria ter guardado dinheiro antes para cobrir isso. Uma forma bem resumida seria isso. Então, assim, qual é o impacto econômico disso? Por que dessa decisão? Hoje se fundamenta porque a gente não fez essa reserva, nós como governo. O governo como um todo, na verdade, não fez essa reserva, e daí tem um impacto econômico. Segundo, eu acho um pouco forçado no sentido assim, lógico que eu não tenho estatística que o INSS tem, que a Procuradoria tem, no sentido de avaliar isso e validar. Falar, olha, tantas pessoas teriam direito. Mas, por exemplo, tem dados que foram apresentados, olha, que se 80% da população tiver direito, mudaria o impacto econômico de X bilhões ao ano, por exemplo. É um pouquinho diferente do que a gente vê. Estatística nossa, a gente viu em média que 20%, uma média bem 18% mais ou menos por cento, que foi a média de clientes nossos, que foi benéfico o valor. Tinha casos que diminuiria o valor. Que aconteceu, a gente vê casos de galera entrando com moção, não fez o cálculo direito, por exemplo, e podia ter uma redução de valor, acaba desistindo, enfim. Então, assim, tem algumas divergências que batem, mas tem esse impacto econômico. Então, a gente vê muito a justiça hoje levando as decisões de muitas ações. A ação da FGTS foi pautada muito em cima disso. Revisões de massa, que o pessoal fala, que tem um impacto em todo mundo, ou próximo de todo mundo, você vê muito isso como fundamento de defesa. Então, qual que é o problema disso? Você começa a sair um pouquinho do direito e você começa a jogar a economia no meio. Então, olha, você está certo, mas eu não vou te pagar porque eu não tenho dinheiro, porque senão um dia eu vou quebrar. É certo isso? Começa a levantar algumas dúvidas. Então, você tem essas discussões nesse sentido. Legal. Entendido. Entenderam aí, galera? O que é a revisão da vida toda? Aí, grosso modo, explicado pelo Dr. Rodrigo, seria isso, né? Voltando aqui um pouco para uma outra área que você atua também. Gestor de escritórios, né? Então, hoje o escritório, né, de vocês não tem só em Londrina, tem em outros lugares. Como é que você faz para gerir, não só a questão ali financeira, que é a parte que mais você cuida ali dos escritórios, mas o trato com os advogados que trabalham com vocês, esse dia a dia da gestão de escritórios? Olha, hoje eu acho que, conversando com empresários, que eu acho que mais escuta a briga é gente, né? São pessoas. E assim, o primeiro trabalho nosso, a gente brinquei e falou, você tem um plano, vai dar errado o seu plano, mas você tem um plano para as coisas. Então a gente traçar metas por filiais, tanto de filiais quanto de abertura de filiais, e tá trabalhando junto com o pessoal e acompanhando sempre para ter essas metas.
Então, todo mês a gente senta, toda semana basicamente a gente faz uma reunião, vê como que tá os andamentos, faz o fechamento semanal, olha, o que a gente está próximo dessa meta, o que não está, precisamos focar mais nisso, olha. Tem épocas que são sazonais, tem coisas que o pessoal, por exemplo, em janeiro a gente brinca que vira o ano, acho que a galera pensa, aparece bastante gente querendo aposentar, por exemplo. Fala, não sei se é final de ano, ou é feito de final de ano, ou a pessoa para e fala, putz, agora eu parei para pensar na minha vida, porque também acontece. A gente tem épocas que dá movimento maior por mercado, por flutuação e por variação, mas como compensar isso ao longo do ano? O que a gente pode fazer? A gente estava conversando antes, o que a gente pode fazer de uma ação de marketing que é permitido, que pode levar o pessoal a pensar mais isso? Grupo de networking, como você vai trazer isso, por exemplo, para determinado segmento? Vamos falar de empresários. Como a gente vai trazer algum serviço, por exemplo, planejamento previdenciário? Vamos trazer esse serviço para cá. A galera não gosta de falar disso. Então, como você trabalha com os clientes que você tem hoje para a gente falar sobre isso? Então, é um pouquinho de tudo isso. A gente fala em gestão, mas é toda a parte. Você fala de marketing, você fala um pouquinho de pessoas, igual você falou mais específico, de lidar com os advogados, trabalhar, como posso dizer? Trazer um conjunto de coisas para o advogado e aliado com a vida pessoal dela. Como que você gere advogado? Você vai, o cara vai querer hoje, as pessoas querem hoje mais qualidade de vida. Em geral, a galera reclamando que trabalha muito, então. Como você consegue organizar uma jornada de trabalho, porque você não precisa passar muito das 18 no escritório. Lógico que tem exceções, mas assim, a maioria do pessoal que trabalha no escritório gosta de trabalhar das segunda a sexta, das 8 às 18. É difícil você pegar o pessoal que não trabalha no sábado e trazer para trabalhar no sábado, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer para organizar uma nossa rotina interna para fazer isso? Não quero vir de sábado. Vamos esticar uma hora, a gente precisa fazer uma correria, vamos pegar essa semana, fazer um mutirão essa semana e vamos trazer um pouquinho mais. Uma hora a mais do dia, faz sentido para você? Faz. Então, beleza. Flexibilidade de horário. São diversas coisas que a gente trabalha com os profissionais nesse sentido. Uhum. E hoje existe muitas faculdades de Direito. Né? A gente sabe que chegou até um ponto de uma certa época o MEC começar a segurar, né? de abrir novos cursos. É fácil contratar um advogado hoje ou é difícil? Por conta dessas questões. Olha, assim, é difícil. Respondendo a sua pergunta primeiramente, é difícil. Mas eu brinco muito assim, a vantagem de você ter mais de um setor, você consegue ter um paralelo para traçar. Eu acho que não é só questão do advogado, não é só... eu acho que é meio geral, assim. Converso com parceiros de outras áreas. É difícil de mentalidade. Hoje eu já sou geração diferente da galera. Eu brinco com a galera de 2000. Antes a gente achava que era novinho. Hoje você vê uma galera trabalhando lá. 2000 alguma coisa já tá... 2010 pra frente já tá... 2010 vai ter uns 14 anos mais ou menos ali. Mas assim... A mentalidade mas você já acha o menor aprendiz com essa base, assim. Daí você já começa a ver a galera de uma geração diferente. Você tem um mercado que eu vejo que mudou muito de um tempo pra cá. Eu acho que os últimos 5 anos... Eu acho que tem influência da pandemia também, mas você vê muita galera querendo fazer o free, o autônomo, ou o bico, né, como queira chamar, assim, mas você vê muita gente hoje, por exemplo, mercado de social media, vou dar um exemplo aleatório, parece muita gente que faz social media hoje. Faço redes sociais. Beleza, mas quantos desses realmente o cara parou, vou estudar, vou pegar um livro, não vou nem entrar no mérito, assim, para não... Sim. Mas, vou fazer um curso, vou fazer um negócio, vou me especializar para fazer isso. Então, eu vejo muito em cima disso. A galera, vocês geram muita coisa, o cara faz um serviço, sei lá, seja advogado, o cara fala, olha, eu pego meia dúzia de peças para fazer por mês, ganho lá R$2.000, para mim tá bom, beleza, eu não quero dor de cabeça. Então, você vê muito essa geração. Eu, por exemplo, estou num controle, faz 2 anos que eu fiz essa meta, até por causa da minha filha que nasceu e tal, falei, eu quero sair mais cedo, quero chegar em casa, quero encontrar minha filha acordada, quero sair um pouquinho mais tarde, que eu quero acordar com ela de manhã, quero brincar um pouquinho e tal. Porque se deixar, você virar 12 horas trabalhando, eu faço isso tranquilamente. Aí você pega a galera que, de outra geração, cara, não, eu quero sair 6 horas porque eu quero ir pra academia, eu quero ter vida, eu quero fazer outra coisa, enfim. E não é que esteja errado. Mas começa onde tem conflito. Eu sou dessa vibe, a gente vai trabalhar de segunda a sábado, vamos bater, enquanto não bater a meta a gente não para, então a gente vai limitar isso aqui, vamos trabalhar igual louco até bater uma meta do mês, daí depois você pode tirar o resto do mês de folga.
Então você começa... hoje a briga nossa é alinhar isso aí. Não só advogados, em qualquer área eu acho que é um pouco disso. Pelo menos o que eu vejo é isso. Você conseguir alinhar a galera na mesma direção. Você tem um plano, você conseguir traçar esse plano, né? Mentalidade, comportamento, que mais? E ambição até de vida. Pô, eu tenho uma meta financeira, sei lá, hoje eu não sei se o pessoal fala tanto, mas antes a galera tinha muito, quero fazer 1 milhão até os 30 anos, né? Hoje eu não vejo tanta a galera mais nova falar isso. Não sei se é percepção, não sei se contato, círculo, enfim. Mas eu pelo menos até os 30 anos trabalhei pra um caramba, assim. Eu viajava, cheguei ano que eu fiz mais de 150 audiências no ano, assim. Eu viajava e fazia boa parte da pauta fora. Fazia Ponta Grossa, bate e volta 2 vezes por semana. Ficava 2, 3 dias por semana fora de casa. Lógico, sem filho e tal, sim, mas você fala isso pra galera, tem que fazer uma viagem por mês, até por causa de videoconferência e tal. A galera já, mas tem que sair, tem que dormir, Curitiba é longe pra ir de carro. Mas só se for de avião. Eu falei, então assim, não é nem sobre certo ou errado. O problema é o elemento. Eu tô nessa vibe, eu quero fazer, eu quero gerar, eu quero fazer negócio, quero ver a coisa girar de uma forma geral ali, né, em aberto. E você vê hoje muita galera que não fala, eu quero curtir a vida. Então como você junta gente com o mesmo elemento do seu? Sócio, essa briga eterna. Se o cara não tiver o mesmo alimento que você... Tem um sócio que vira todo dia, sábado até 8 horas da noite, o outro vira sai 6 horas da tarde. E não é que tá errado, mas é o mesmo alinhamento, é a mesma direção que querem seguir. Porque assim, acaba que se não tiver o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo foco, brigar pelas mesmas coisas, chega uma hora que faz a bifurcação, né? Sim. E como é que você converte de novo? Não tem jeito. Né? E acho que dos advogados que você perguntou é muito disso. Poxa, você quer seguir na mesma linha pro escritório? Eu tenho parceiros, por exemplo, que a regra do escritório é quase todo mundo vira até tarde, 8, 9 horas. Legal, se todo mundo se entendeu, se todo mundo está de acordo com isso. E acaba saindo. Ficam pessoas que estão na mesma vibe que você, e a galera que fica fora, que não é nessa mesma vibe, acaba saindo. Né? O próprio grupo não turma, né? A própria cultura acaba expelindo quem não se adapta a ela, né? Exatamente. Vai, manda ver aí. Vamos falar de valores, então. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que os nossos valores não são negociáveis, né? E daí tem as preferências. Você vai viver pelas preferências, se adaptando ao que as pessoas têm para te colocar, te impor, ou você tem os valores definidos, não negociáveis, e esses valores te levaram aonde você está hoje. Então, Rodrigo, acho que eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são a cultura e os valores não negociáveis, né? Tanto seu individual e o coletivo da advocacia de vocês. Olha, eu acho que o primeiro é honestidade, a gente tentar ser transparente. A gente trabalha com coisas em geral delicadas. A aposentadoria é o impacto, é o resultado da vida inteira de uma pessoa e muito do que vai ser daqui para frente, assim, de toda a história dela até aquele momento. Então a primeira coisa é isso, hoje não tenho mais esses dados, mas por exemplo, a área do previdenciário era a área que tinha mais fraude de advogado recebendo dinheiro de cliente. Ainda acontece de você ver isso, hoje tem mais golpes efetivamente do que esses casos acontecendo, mas era uma área que tinha mais fraude. Então acho que assim, uma coisa que a gente conseguiu marcar muito foi isso. A gente tem que trabalhar, de fazer certo, chegar à tua prestação de contas e mostrar para o cliente. Olha, isso aqui é o valor que você recebeu, isso aqui é o valor que às vezes pode até vir separado o valor do honorário, mas isso aqui é o valor que a gente recebeu de honorário. Entrega aqui tua nota fiscal, aqui tem alguma coisa que estiver pendente, uma taxa, isso aqui é a taxa do imposto de renda que às vezes é retido quando você recebe. O que mais? Taxa do banco, enfim. Chegar com o cliente, ir na boca do caixa e falar, agora você vai receber, isso aqui é o valor que você está recebendo. E por que veio disso? Essa construção de alguns anos que demorou, porque normalmente não é, são vários anos ali, né? Você traz, explicar para o cliente. Primeira coisa, eu acho que é isso. O que mais? Em cima disso, eu acho que é humildade. A gente trabalha com um perfil muito amplo de cliente. Então, a gente tem desde empresários que tem um faturamento. Tem um cliente nosso que uma vez recebeu uma aposentadoria bem próxima do teto, assim. Acho que na época era 5 mil e poucos reais o teto. Ele falou, cara, não pago nem meu condomínio com esse valor.
falei, então assim, eu tenho pessoa que recebe um salário mínimo que ela chora na tua frente com receber um salário mínimo e fala, pô, você salvou a minha vida. Então assim, no mesmo dia que você está atendendo uma pessoa importante da cidade, um político, não sei o que lá, você está atendendo uma pessoa extremamente simples. E normalmente é o que faz mais peso. Normalmente a pessoa mais simples é o que tem mais importância, o valor. Igual você falou, por que o empresário normalmente não quer, não pensa em aposentadoria? Primeiro que ele acha que vai ter rico, vai ter outras rendas, e não que seja errado, mas e tu espera que aconteça, enfim, mas às vezes dá errado. Sim. Ele quer voltar mais, vou fazer investimento, vou aplicar, esse resultado daqui 20 anos, 25 anos vai me garantir a aposentadoria e não vou focar tanto na previdência, não vou focar tanto numa aposentadoria que o governo, com a contribuição para o governo que vai me retribuir, sei lá, o teto máximo ou o mínimo. Sim, e assim, isso pensando na galera normalmente mais antiga que tem o costume de guardar dinheiro, que comprava uma casinha para alugar, que fazia isso aí normal. Invista em imóveis, gente. A melhor previdência para vocês é investir em imóveis. Hein? Investiu em terra não é. Você sabe que eu não lembro agora de quem que era a frase. Ele falou assim, o legal de imóveis é que você sabe quanto vale as coisas. Diferente de você investir numa bolsa, em cripto. Sim. Se os caras chegaram na tua casa, se você pagou, sei lá, teu vizinho custa um apartamento de 300 mil reais, o cara chegou a oferecer 200 pra você sabe que não é aquilo ali. Mas não, tem coisa que rende mais. Falou, tem, você é especialista de mercado. Sim. Tipo, se você entende de mercado financeiro. Agora é engraçado que... O povo entende de tudo e não entende nada. Né? Não, a gente vê o crescimento... É igual futebol, todo mundo quer dar palpite. Não, você vê esse crescimento da bolsa hoje, todo mundo investindo, não que seja errado, mas assim, você olha uma galera que não sabe nem o que é o ativo que ele tá. Não, porque eu vi no Instagram que o cara investiu aqui. Não sei quem falou que é bom. A gente viu, acho que o caso mais emblemático agora foi da Americanas, né? Pois os últimos. Todo mundo, compra ação, Americanas tá barata, fundou tudo. Então assim, imóveis eu acho que é meio a prova de falhas assim. É o que eu falo assim, você nunca vai ver o imóvel desvalorizando 30%, 20%, a não ser que ele esteja deteriorado, com rachaduras, sim, tá para cair, aí sim. Mas diferente de uma ação que mas a ação subiu 20% ontem, legal, mas quanto que ela estava? Ela estava 10, então ela subiu 20%. Estamos falando de um valor de R$10. Tá, legal, subiu, bacana. Né? Mas amanhã ou depois ela pode cair 20%, 30%, enfim. Agora o imóvel está ali. E assim, o imóvel é algo tangível, né? Você está vendo, né? Diferente de ação, diferente de cripto. Não que seja errado investir em ação e cripto, tá? Eu até faço investimentos nisso também. Mas tudo dentro de um equilíbrio, né? Sim, mas eu brinco assim, você falou da ação, eu falei, tá bom, a ação subiu, tava 10, subiu para 12, sei lá. Mas quanto que vale a ação? Porque tem isso também. Então assim, um apartamento, você sabe quanto vale um apartamento, uma casa. Mais ou menos, você tem uma margem de negociação, tudo, mas você tem uma ideia de valor. Se o cara oferecer metade do valor, eu não vendo. Você comprou ação na baixa, olha, subiu. Vale vender? Compensa vender? Ou quero guardar ela, carregar ela para frente? Daqui a 10 anos, onde que essa ação vai estar? O imóvel, em via de regra, corrige. Pior, você pode corrigir a inflação ali, sim. Você paga uma conta bem de padaria, corrige. Agora, investimento, se você tira antes do médio prazo, longo prazo, você perde. Se você investe, quer só fazer o day trade lá, às vezes você corre um grande risco. Falando um pouquinho de tempo, até um estudo que eu tinha visto era que assim, a bolsa, tem um estudo da bolsa americano, eu acho que é Jeremy Siegel, se não me falha a memória o nome do que fez o livro, ele fala sobre isso. Fala, a bolsa a partir de 8 anos foi o pior cenário que ela demorou para se recuperar. Isso é uma bolsa americana, né? Que é o americano. E o que a galera quer hoje? Você busca, eu quero ganhar dinheiro agora nesse ano. Então, compra, vende rápido, faz day trade, não sei o que lá. E às vezes, assim, não é que não funciona. Existe mercado para quem sabe fazer, opera, ganha dinheiro. Mas, estatisticamente, 98%, 99% das pessoas perdem dinheiro com isso. Day trade, então, é um risco muito maioria tem que ser muito calculado, tem que saber muito bem o que está fazendo. Sim. Se nós analisarmos na pandemia, o grande pessoal que investia muito na bolsa, eles começaram a fazer o quê? A tirar essa aplicação e investir aonde? No mercado imobiliário. Sim. Por quê? É onde tem o menor risco possível, ele não tem tanta liquidez, mas ele é algo garantido. Sim. E que vai ser corrigido e rentabilizado durante o tempo. Você viu aqueles caras falando assim, não, gente, não compra sua casa não.
vive de aluguel, pega o seu dinheiro e investe na bolsa. Só que esse cara tem 3, 4, 5 casas e 4 de aluguel. Então, quer dizer, olha, não tem sentido. E assim, você estava falando, eu ia falar justamente nesse sentido, eu acho engraçado as coisas, assim. E é muito impactante a compra do seu imóvel. Eu também fiquei muito tempo nessa vibe. Na época de solteiro, eu estava muito nisso. Daí a gente até programando, pensando em ter filhos, a gente foi buscar uma casa por conta disso. Mas eu ficava muito tempo de aluguel. E assim, salvo os casos, viajo muito, mudo muito de cidade, beleza, mas quando você entra na sua casa, entrei na minha casa, mesmo que seja mais do banco do que sua, mas é diferente, ó. Você, eu quero cuidar disso aqui, eu quero investir. Vou reformar, vou chegar um fim de semana. Nem que seja eu mesmo que vá lá pintar a casa no fim de semana. Quero fazer uma área diferente. Fazer uma churrasqueirinha. Não, eu já fiz muito bagunça em casa. Comprei minha casa, a casa que eu moro estava fechada fazia uns 4 anos, mais ou menos. A casa estava abandonada. Foi no meio da pandemia, o cara tinha saído uns 2 anos antes da pandemia, ficou a pandemia inteira fechada, bem dizer ali. Tava acabada a casa. Eu comprei, fechei um quartinho e fiquei morando da obra. No meio do caminho, minha esposa fica grávida, né? Eita. Descobrimos isso aí, ela terminou, eu parei a obra porque tinha que nascer a criança. A obra não terminou, obviamente, mas... Teve desafio assim, aí. Mas a vibe é justamente essa. Então, assim, pegando até estatisticamente, hoje a maioria não. Boa parte você vai ver o inventário, a pessoa chega no final da vida, o patrimônio que ela tem às vezes é uma casa e um carro. Que ela tem. Não é dinheiro em banco, não é dinheiro aplicado. Isso estatística geral, né? Em média, o pessoal lógico tem. Então, assim, você fala, no começo eu era muito dessa vibe. Não compra casa, vive de aluguel, põe dinheiro do banco que rende mais. Fala, rende. Se você não gastar, mas, cara, você gasta. Hoje você tem tanta coisa chamando atenção, o dia inteiro vendo compra. Tudo que a gente conversou aqui daqui a pouco vai estar no anúncio no celular pra você comprar. E às vezes o cara junta não faz nada. Mas por que? Se eu economizar, eu compro visto. Eu falei, compra casa. Esses dias eu estava conversando com um amigo que casou também, mais novo e tal. Eu falei, compra, entra no financiamento, compra. Se você tiver dinheiro, amortize, boa, porque a gente não tem o costume de guardar dinheiro. Brasileiro médio não foi ensinado, né? A gente, assim... E aqui é uma constatação, né? Não é crítica, não é nada. A grande maioria não teve uma educação financeira. Né? A gente foi criada, assim, a grande maioria das pessoas foi criada assim. Qual que é o valor da parcela? Sim. Cabe no meu bolso a parcela? Então vai comprando. E é isso aí, não vai guardando. E, por exemplo, se você faz uma parcela de um investimento imobiliário, que é uma coisa que vai ser sua depois, que vai se valorizar ao longo do tempo, ok. Agora, a grande maioria faz parcelas de coisas supérfluas, que ao invés de valorizar, desvaloriza. Né? Eu sou um pouco crítico até, assim, lógico que cada um faz o que bem quiser da sua vida, mas digo assim, igual a história de carro, às vezes o cara não financia, tá trocando de carro todo ano lá e tá pagando aluguel, por exemplo. Em vez de tá pagando uma parcela. Às vezes o carro vale mais que a casa que ele tá Tinha uma que o pessoal mandava. Daqui a pouco ele ia morar dentro do carro, né? Tinha um que era um meme, que era uma casinha de madeira bem simples, assim, uma BMW sem placa na garagem. A gente escolhas, brinca, né? A casa não dá pra carregar nas costas pra mostrar pros outros, né? Agora o carro, bem o cara isso. chegou de... E é muito essa cultura nossa, né? De, tipo, a gente tem muita cultura de... Não de ostentar no sentido negativo, mas de ter, de posse, de possuir. Sim. Um pouco da história que a gente tava falando, igual de mudança, de inflação. Então, às vezes a pessoa até tem... aprende sobre, entre aspas, é ensinado sobre como cuidar de dinheiro, que é o quê? Não deixe dinheiro em banco, que o banco vai pegar o seu dinheiro. Ou a gente volta todo ano com essa discussão, não, vamos pegar o dinheiro da poupança. Enfim. E outra, guarda, porque senão a inflação vai corroer tudo. Em época de hiperinflação, de troca de moeda. Então, historicamente, a gente já vem disso. A gente não vê... Eu estava vendo esses dias, eu não sei se é verdadeiro o estudo, mas eu sei que tem um impacto, que agora está na moda as bets, né? As apostas. Veja a galera falando, tinha um estudo, supostamente, de um atacado ali, que falava que eles estavam perdendo o mercado porque o pessoal estava pegando o salário de benefício do governo e apostando em geral. Teve várias reportagens falando disso. Então, assim, você tem um impacto nisso. Por quê? Primeiro, o conceito nosso de urgência. Eu quero ganhar dinheiro, tem que ser rápido, vou ganhar num estalo... E em vez de fazer um trabalho de longo prazo, de pensar numa coisa, segundo é isso, em vez de eu construir minha casa, o cara tá lá comprando, não, porque eu vou ganhar e vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar uma TV, geladeira. Normalmente os jogos de azar
quase ninguém ganha, poucos ganham, a maioria acaba gastando todo o seu dinheiro lá, em vez de, acho que, direcionar para algo que seja concreto, que seja certo. É melhor você trabalhar ali honestamente do que você ficar iludido que um dia você vai ganhar na Mega Sena, ou um dia você vai ser milionário jogando nas bets aí. Eu digo assim, até não aposto. O Tigrinho, mas, né? O Tigrinho você sabe que eu não descobri o que é o Tigrinho. Na verdade, eu só escutei as piadas, eu não vi. Eu fiquei até curioso. Já falei, me explica o que é o raio do Tigrinho que tá na moda. Eu sei que é alguma coisa de aposta, mas não... Mas é muito disso, né? E aí isso vai muito de encontro com o imediatismo, né? Sim. As pessoas, elas querem tudo, mas não querem pagar o preço, né? O cara quer ser um grande advogado, mas vem cá, amigão, você estudou? Você se preparou? Qual que é a sua especialização, né? Você está fazendo o que tem que fazer? Ou você já quer chegar, montar um escritório e ter fila de gente ali para te contratar? Não existe isso. Sim. Né? Tudo tem o trabalho, a escada para percorrer, né? Acho que é um pouco isso. Eu não sei, assim, eu sinto um pouco hoje essa diferença em gerações. Eu não generalizando, tem muita galera que estuda pra caramba, que faz, mas assim, mas já generalizando também, né? Mas tem muita gente que vem dessa vibe de constatação, né? A gente acaba... Então, mais status e menos verdade, menos trabalho. E eu brinco de fazer hoje. E hoje a gente tem umas coisas muito mais práticas, né? No sentido assim, antes, por exemplo, tinha muita coisa que você tinha que ir pra fora, pra fazer um curso, pra fazer uma pós. Hoje você assiste online, em casa. Tem vantagens e desvantagens, mas nem entrando no mérito. Mas assim, você tem acesso a muito mais coisas. Tem o Google hoje, YouTube, enfim. Você tem canais que você consegue sentar e aprender quase tudo hoje na internet. Eu não sei se na minha época também, não sei se porque era nerd, enfim. Mas se vende essas coisas, se você não saber alguma coisa, joga no Google, se vira e faz. Agora você vê que a galera, não sei fazer isso. Cara, você tem 1 milhão de tutorial, vídeo, o cara ensinando, desenhando literalmente pra você. Corre atrás. Então eu vejo muito isso. E por causa do mediatismo. Eu quero um negócio pronto, eu quero minha caneca aqui no mesmo lugar. E acaba acomodando. O que não é nem sobre certo ou errado, assim. Cada um faz o que acha da sua vida. Mas é que não convém você esperar um resultado diferente do que você está fazendo. Daí você começa a criar frustração. Resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Se estiver fazendo a mesma coisa, como é que você vai melhorar seu resultado? E você vai se alavancar. Você está fazendo a mesma coisa, então você vai sempre ter o mesmo resultado. Você não vai melhorar. Sim, relação de esforço, né? Beleza. Se eu trabalhar 1 dia por semana, eu vou ganhar X. A boa parte das coisas, se você trabalhar 5 dias por semana, você vai ganhar 5X. Prioridades. Não é muito mágico, assim. Hoje é muita coisa na loja. Tem, claro, a galera faz startup, coisas escaláveis, enfim. Mas a grande maioria é isso. Hoje, economia, por exemplo, de Londrina, diz que boa parte é prestação de serviço. Sim. Prestação de serviço é sentar a bunda e trabalhar. Tem o que fazer. Se eu sei que eu tenho uma meta de vendas, eu tenho que catar e ligar 50 vezes por dia, fazer 50 ligações, porque eu sei que isso vai dar um resultado no final. Mas... E você falou um negócio interessante, né? Pegar o telefone e fazer 50 ligações por dia. Quem trabalha com vendas não pode esperar o cliente ligar para você e falar, amigão, olha, eu quero comprar um apartamento. Sim. Ou, doutor Rodrigo, eu preciso aposentar. Claro que hoje, né, você tem um escritório referência, né, a gente é uma imobiliária referência, as pessoas nos conhecem já, só que assim, nós que temos que tomar ação de procurar os clientes, né? É muito isso, porque... E outra coisa, aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. Não adianta, né? Você achar que tá certo que vai passar o tempo, que você vai criar um relacionamento com o seu cliente, né? Então o cara comprou uma vez com você, ele vai comprar 2, ele compra 3, ele te indica e se cria um relacionamento. Só que até que esse dia chegue, né? Você tem que alimentar isso. Você tem que estar sempre ligando, sempre conversando. Vamos pegando um pouco disso que eu estou falando. O que o Rodrigo, advogado... Olha que pergunta, hein? De 19 anos atrás, falaria pro Rodrigo de 19 anos depois. O Rodrigo de hoje. Que pergunta! Que pergunta! Esse horário da manhã...
Eu acho que, assim, não que esteja certo, não que tenha acertado em tudo, que na verdade eu errei mais do que acertei, mas continua. Para de pensar no curto prazo e começa a pensar no longo prazo. Eu tinha um exercício que eu fazia mental, assim, mental até escrito, mas é para mim interno, né? Que era muito assim, o que você vai agregar no seu currículo daqui a alguns anos? Então, o que você fez? Que assim, eu fazia muito curso online, isso, vamos pôr, há 10 anos atrás, 15 anos, a gente começava a falar em cursos online. Mas o que realmente é válido para você no seu currículo? Porque uma coisa é você aprender uma habilidade, vou fazer um curso sobre liderança, beleza. Então, liderança às vezes você coloca no seu currículo. Mas, vou estudar sobre determinada ferramenta de gestão, sei lá, vou aprender um GTD, vou aprender como me organizar melhor, beleza, mas não... Pode até ir pro seu currículo, mas não é o principal. Mas o que vai mudar daqui a 5 anos? O que você quer de marco diferente? Eu quero um inglês fluente. No meu caso, fui fazer uma especialização, fazer mestrado, enfim. O que faz diferença? Então, assim, como você quer se ver daqui a 5 anos? Olha, eu quero um título tal porque isso vai me dar benefício nisso, ou vai me dar conhecimento. Porque também tem um pouco disso. A gente brincou de ostentação, mas o lado positivo da coisa, você tem alguns mercados que demandam. Tem mercado que demanda você ter um carro mais caro. Se você chegar com um carro barato, o cara não bota confiança em você. Tem isso. E assim, Londrina, com um espírito um pouquinho de cidade pequena, ainda pesa um pouquinho mais. Pesa. Então, imagina assim, chegar um Fusquinha vendendo um Plaend, por exemplo. Então, assim, você tem esses pesos, assim. Mas, assim, onde você quer chegar com isso? Então, você tem um plano para você, sua vida, igual você faz a sua empresa, você tem um plano. Onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer colocar no teu currículo? Como você quer se apresentar? Você brincou, mestre em direito, por exemplo. Mas qual trabalho você chegou aí? E outra, você vai pagar o preço para isso? Eu brinco, é bonito falar que estudou em São Paulo. Lembrar que foi 1 ano e meio, toda semana, ficando 2 dias por semana em São Paulo, fazendo bate-volta, e ninguém vê. É isso aí. Todo mundo olha, bacana, São Paulo, né? São Paulo é legal pra sair jantar, né? Você vai sair jantar. Pega 2 livros por semana pra entregar, pra ler por semana. E aí? Você viu aquele influencer lá que acho que tava no Alphaville? Ele pagou, acho que... Tomou um cafezinho, pagou R$100. É o preço, né? É o preço que você paga pra pagar. Não do preço do café. O preço disso aí, por exemplo. Ver o currículo, né? Mestre lá na PUC, São Paulo e tal. Mas os bastidores. É isso que muita gente não vê. Sim. Né? Então, às vezes, a gente vê uma situação, vê uma pessoa ali num patamar profissional. E aí, como é que fala? Quer chegar e sentar na janelinha, né? A pessoa não viu o que a pessoa passou para chegar onde ela chegou. Os sacrifícios que ela precisou fazer. Não, e outra, eu tava brincando no começo aqui, chegando, falei, eu sou horrível no Instagram, né? A gente mexe, pessoal, sempre tive alguém pra me ajudar nisso aí, mas assim, por quê? Porque, cara, você tá... Antes de eu chegar aqui, agora a gente tá sentado gravando, mas chegar em casa, já passei... filha que tá em casa, arrumar a casa, cozinhar marmita pra levar, porque você tenta manter uma dieta no meio do caminho, separar as coisas, que vai viajar, arruma a mala correndo, porque não deu tempo de arrumar ainda, não sei o que lá. Então todo aquele corre que você não aparece no Instagram, que depois acaba não postando, que é o que faz a tua vida, não o que aparece. Exatamente. Então, assim, é muito o trabalho, toda a correria que você faz é o que muda o que você vai postar no final. Hoje eu vejo muita galera invertendo essa ordem. A gente vai postar primeiro para falar, olha, estou fazendo isso. Estou tomando um café de R$100. Assim. É o Jaco Beard? Jaco Beard. Você sabe que tem um café do Jaco Beard, aquele pássaro, né? Que sim. Pelo preço deve ser o pássaro inteiro, né? Caro. É um negócio... Não. Acho que na época... experiência. Na época acho que era uma xicrinha desse tamanho assim, você vai pagar R$20. Então uma xicrinha. Experiência. O Jaco Beard é aquele pássaro lá que é criado. Tudo mais. Né? Que vai melhorar o café. Um lugar específico. Ele é tratado diferente e tal. E aí, né? Né? Mas enfim. Mas, Rodrigão, agradecendo de novo aí o seu tempo, tá? Passa rápido. Aquela pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui, concede esse privilégio, né, de dar entrevista para nós. Conta para nós, quem quer ser empreendedor, quem quer ser um advogado de sucesso, seja qual área que a pessoa escolheu para atuar na vida profissional, o que ela precisa fazer e não fazer? Vamos lá, acho que o primeiro ponto é manter estudando.
Tô estudando não no sentido formal de curso, de nada, mas manter se atualizando nas coisas. Tudo mudou muito e está mudando cada vez mais rápido. Então, assim, você tem que estar sempre inteirado. E mais coisas que você tem que saber hoje. Você tem que saber de redes sociais, você tem que saber de marketing, você tem que saber de oratória, de comunicação, de direito, de contrato. Isso nem para quem não é advogado. Estou falando de qualquer área. Você tem que ter um mínimo de noção das coisas, noção de finanças. Então, sempre tá estudando no sentido, seja um curso, seja vendo um vídeo no YouTube, seja aqui ouvindo um podcast, por exemplo, seja um curso formal, um livro, enfim. A segunda coisa, eu acho que é tempo. Nos últimos anos, eu vejo que tem muito isso. Eu aprendi não, então estou aprendendo a lidar um pouco com a sazonalidade das coisas. Então, tudo tem um pouco do seu tempo. E essa frase me fez muito sentido nos últimos anos. Você cria muita expectativa no começo, no que você vai fazer no ano seguinte, você esquece de um prazo de 10 anos. Então, o tempo nesse sentido, faça ele jogar a seu favor. Eu quero ter uma corretora de sucesso, eu quero ter um escritório de sucesso, pensa daqui a 10 anos. Porque senão dificilmente você vai fazer isso num ano. Existe hoje, principalmente rede social, você fazer um vídeo que vai estourar, mas até o próprio viralizar hoje é relativo, né? Você pode ter milhões de alcance que não vai te converter em dinheiro, que vai te converter em sucesso na sua área. Então trabalhar com o tempo, fazer coisas que vai criar um diferencial competitivo. Daqui a 10 anos você fala, eu vou estar melhor que meus concorrentes aqui, porque é um negócio que eu fiz há 10 anos atrás, que eu comecei lá, eu tenho um diferencial hoje. Acredita mais nisso. E jogar o tempo a seu favor no outro sentido também, de você, daqui a 10 anos eu vou ter mais gente conhecida, eu vou ter mais contatos, mais negócios fechados, que vão me alimentar em mais negócios futuros. Que pode me gerar mais coisas. Criar aquela bola de neve, né? Acho que é o Warren Buffett, o livro falava do efeito da bola de neve. Estudo, tempo, finanças. Eu acho que você cuidar do seu dinheiro. Como você precisa de tempo, você precisa de caixa. Não lembro quem que era da frase agora, mas falava com que cash is king, dinheiro é rei. Era o fluxo de caixa da empresa é o principal elemento que você tem. Então, se você precisa de tempo para as coisas darem certo, você precisa de caixa. Então, saber economizar, saber segurar na hora que tem que segurar, saber... Eu acho que essa frase aqui, deixa eu ver. Trabalhar nas altas e baixas, né? Principalmente saber trabalhar nas baixas. As altas, salvo empolgação de você gastar demais, é mais fácil de você trabalhar, né? Então, eu ganho bastante. Será que eu vou... Como é que eu vou distribuir esse dinheiro? Para nas baixas eu não sofrer, né? Exatamente. Como que você pega... recebi um valor alto. Porque autônomo trabalha muito, né? Quem é autônomo de empresário, enfim, mas... Quem não tem o salário fixo ali todo mês ali recebendo, ele precisa saber administrar o dinheiro. Você tem que saber guardar dinheiro, porque você vai passar por épocas boas e épocas ruins, né? Então, assim, de saber gerenciar isso aí, pelo menos o mínimo. Eu acho que eu nem saber gerenciar tanto. Não gastar, ter a paciência de pensar um pouquinho no longo prazo. Olha, eu preciso... É aquela história que o pessoal sempre falava, olha, você tem que ter empresa. Se você vai abrir uma empresa, tem um ano de caixa. Todo mundo ignora isso. Eu fiz isso também, não é... Mas assim, depois você pensando com o tempo, pandemia, que brota uma coisa do nada, coisas aleatórias que acontecem assim, você tem que ter esse controle na sua vida. Eu acho que é essa base de uma forma geral, assim, de tudo. Não sei se é isso aqui que você estava falando, caixa é tudo aquilo que a gente vive em família, então é justo que a gente vive. Então no nosso caixa hoje a gente é trilhardário de tempo, é o que a gente trabalha por mais tempo. Uma coisa assim, tipo, ou não é essa frase que você estava falando? Não, era sobre sobre o fluxo de caixa da empresa mesmo, né? Ele falava que eu acho que é o Flávio Augusto, se não me engano, que ele fala isso. Defende muito. Falou, olha, tem um fluxo de caixa saudável, porque é o que vai garantir a tua empresa continuar funcionando, é isso. E vai te dar qualidade de vida para você cuidar do que é mais importante. Sim, e eu falo assim, empresa no conceito amplo, pode ser você, presa, né, igual o pessoal fala muito, seja autônomo, então, saber conseguir manter um custo de vida mais baixo na medida do possível, para conseguir se manter, ganhar tempo de mercado. Hoje eu não sei se vocês veem isso, mas, por exemplo, eu vejo muita gente que começou comigo, que fez faculdade e tal, que hoje já está em outras áreas, que desistiu da advocacia por N motivos, alguns porque realmente não gostavam e tal, mas é engraçado quando você tem tempo de casa, você olha para trás e fala, cadê a galera que estava aqui comigo, começou aqui comigo? Boa parte desistiu, saiu, tem pessoas que eu conheço que tinham escritório próprio fechado, foram trabalhar com outras pessoas, às vezes por conta disso. Por uma falta de organização, que às vezes não é nem o sonho da pessoa, não é nem a vontade da pessoa efetivamente, mas...
Mas é muito sobre sobreviver no mercado no longo prazo. Menos do que fazer algo grandioso, é mais sobre sobreviver, assim. Você vai ver empresas em geral, né? Superar as dificuldades, se manter no mercado, ter persistência e tá aprendendo. E não surtar, no final. E não surtar, isso aí. A famosa governança emocional, né, gente? Que eu acho que é um dos grandes pilares também para qualquer empresário que queira ter algum resultado aí. E por consequência é isso, cuidar de saúde, cuidar da vida pessoal, conseguir manter. Também é muito fácil, muitas vezes você vê a pessoa chegando, pode construir um negócio profissionalmente falando muito bom e consegue destruir a família junto. Muitas vertentes. Anda junto, tem que andar junto. Tem que andar junto. Saúde, família, enfim. Fé, religião. Isso aí, Rodrigão. Obrigadão, viu? Agradecemos. Obrigado, seu tempo. Valeu, eu que agradeço. Agradecer a nossa patrocinadora, a Endiclis Imobiliária, do imóvel que você procura, com o atendimento que você merece. Agradecer a Preserve, assessoria ambiental, para você não ter problema ambiental, conte com a Preserve. Medicina ocupacional, seja na admissão ou na demissão, eles têm uma equipe preparada para fazer os exames para você. E continua nos acompanhando, siga o nosso canal lá no YouTube, siga a nossa página no Instagram e até o próximo episódio do podcast Conta Pra Nós.